Prezados colegas, eu tenho imenso prazer de estar aqui na Socerge com o Dr. Cláudio Catarina, que é da Universidade Federal Fluminense, do Hospital Icaraí, Niterói, e nós vamos conversar sobre procedimentos valvares para o tratamento das cardiopatias valvares. Dr. Cláudio Catarina, antes de mais nada, muito obrigado por conversar conosco. Primeira questão que eu ia falar era sobre o clipe mitral, o Mitra Clip, né? Para a diminuição da insuficiência mitral e tratamento da insuficiência cardíaca, que teve resultados controversos, uns bons, outros ruins. Talvez a questão seja a melhor seleção dos doentes. Quem é o paciente que se beneficia de um clipe mitral para o tratamento da insuficiência cardíaca? Oi, Bruno, a gente está procurando esse doente, né? Mas o que a gente percebe, né, no estudo COAPT, que foi o que aparentemente deu certo e que teve alterações em relação a desfechos importantes de internação, mortalidade, sobrevida, é que esse paciente ideal, vamos dizer assim, ele tem que ter uma insuficiência mitral grave, uma insuficiência mitral funcional, não é secundária, uma dilatação do ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo ele tem que ter um diâmetro ali diastólico perto dos 7. É um paciente que fundamentalmente ele tem que ter a terapia clínica otimizada. Isso é uma mensagem muito importante, que é o que o COAPT fez muito bem, né? Os pacientes eles foram tratados por um heart team. Nesse heart team havia um especialista em IC, então as drogas foram otimizadas no topo do tratamento e, quando indicado, era feita uma ressincronização cardíaca, que também sabemos diminui a regurgitação mitral. Nesses pacientes que ainda persistiam assintomáticos com internações recorrentes, é que era proposta o Mitra Clip. Então, esses pacientes, na realidade, eram os efetivamente refratários ao tratamento máximo otimizado para a insuficiência cardíaca. E eles tiveram essa resposta. Então, acho que o doente que a gente está procurando é exatamente esse. Insuficiência mitral grave secundária, uma disfunção ventricular, um ventrículo diastólico próximo de 7, uma idade mais avançada, ali em torno dos 60, 70 anos, com reinternação recorrente e no topo do tratamento orientado por um especialista em relação ao tratamento para insuficiência cardíaca crônica. E aí, doutor Cláudio Catarina, uma outra questão é relacionada à TAV, que hoje é uma realidade, né? Que começou em pacientes antes muito graves e hoje já está sendo visto até em pacientes de risco baixo cirúrgico, né? E com bons resultados no estudo Partner 3. Algumas questões ainda estão, algumas limitações do estudo, algumas questões ainda são existentes. Eu queria que você fizesse um apanhado de quais as preocupações ou quais as questões ainda a serem respondidas em relação à TAV, particularmente nos pacientes de risco cirúrgico baixo. A TAV é uma realidade, eu sou um entusiasta da TAV, nós estamos vendo resultados fantásticos. A grande questão da TAV no paciente de baixo risco e que se discute é que o paciente de baixo risco, por que ele é baixo risco? Porque ele tem menos comorbidades e tem uma expectativa de vida mais longa. Tendo uma expectativa de vida mais longa, ele vai precisar de uma prótese que dure mais. Nós temos evidências em relação à cirurgia cardíaca convencional nesses pacientes de durabilidade de prótese de até 20 anos. E a da TAV nós não temos isso ainda, os trabalhos vão chegando até 4, 5 anos, alguns trabalhos têm 1 ano, o próprio Partner 3 tem 1 ano de segmento. Então, o que vai ser desses pacientes daqui a 10 anos? O que vai acontecer com o paciente que tem um leak paravalvar, que é uma situação ainda não muito bem esclarecida, em 7, 10 anos de segmento? Se você tem hoje, por exemplo, esse paciente, que seja quando a TAV é colocada num paciente de muito alto risco, ele vai vir a falecer de outra doença, e isso não vai ter importância. Mas um paciente de baixo risco que vai ter uma sobrevida longa, talvez isso ainda traga algum inconveniente para os pacientes, não sabemos como que isso vai ser em relação à mortalidade. Um paciente de baixo risco que coloque um marca-passo, por exemplo, que traga distúrbio de alargamento de QRS com disfunção ventricular, o que vai ser isso a longo prazo? Será que é vantagem? Nós não temos essa resposta ainda. Então, é uma coisa assim entusiasmante. Eu acredito que nós vamos chegar lá. É uma vontade, inclusive, da nossa sociedade toda médica que se consiga a TAV para todos os pacientes, mas precisamos responder ainda essas pequenas questões. Agora, doutor Cláudio, esses pacientes já estão sendo tratados e eles
Evidentemente existiu uma curva de aprendizado em relação à TAV, que provavelmente os procedimentos atualmente já têm muito menos complicações que antigamente. Mas, como você falou, tem muito tempo ainda para esse paciente sobreviver. Nesses casos, se tiver alguma complicação, você acha que valve em valve pode ser o tratamento, o retratamento, pode ser uma solução? Sem dúvida nenhuma. Essa inclusive, é um dos principais argumentos que entusiasmam a gente a insistir na TAV em pacientes de baixo risco. Nós podemos retratá-la com um valve em valve. É uma situação que está em aberto ainda, mas é a nossa expectativa. Dr. Cláudio Catarino, eu gostaria muito de agradecer por essa entrevista, obrigado por compartilhar conosco, e nós estamos realmente ansiosos em tratar tanto a insuficiência cardíaca com insuficiência renal secundária, quanto a estenose aórtica grave em paciente de risco baixo, e agora nós temos tratamento para isso. Muito obrigado por nossa entrevista, obrigado por compartilhar conosco o seu conhecimento. Obrigado, eu que agradeço.